Estamos iniciando o videocast Coop 30, o videocast da Cicobi Coimpa, que marca os 30 anos da cooperativa, que surge no bairro da Cidade Velha, formado por integrantes do Poder Judiciário, Ministério Público, os órgãos de justiça e, atualmente, de livre admissão. Eu sou Ivan Costa, presidente do Conselho de Administração desta cooperativa, e, ao meu lado, eu posso contar com a Luciana, nossa companheira desse debate muito rico, que vai tratar de um tema, no mês de janeiro, de grande relevância para a nossa cidade. Contar um pouco da história de Belém para entender como surge a nossa cidade, como ela é formada, esses processos que levaram e que explicam muito do que nós vivemos atualmente. E, para isso, nós temos a alegria, a grande honra de estar contar com a presença do professor e historiador Michel Pinho, que está aqui conosco para poder conversar sobre essa história. Até me engasguei. E a emoção foi tanta. A emoção foi tanta que eu até me engasguei. E a emoção foi tanta que ele até se engasgou. Michel, muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, eu até me engasguei, né, com a possibilidade de conversar com vocês. Eu estava pensando, antes de abrir esse debate, de como historicamente mudou a comunicação, né? A nossa comunicação. Imagina qual era a oportunidade que nós teríamos para fazer uma entrevista há 30 anos, né? Teria um telejornal, um rádio, e hoje a possibilidade de democratização da internet possibilita um momento como esse, assim. Isso é muito legal. Bom, e para iniciar, né, oficialmente o nosso bate-papo, professor, eu gostaria de fazer uma pergunta que eu acho que é a base dessa conversa. Conte para a gente, como historiador, como foi o processo de fundação da cidade de Belém? Bom, essa é uma resposta muito longa, né, mas que eu vou tentar resolver aqui com 3 características. Primeiro, que já havia uma ocupação da região onde nós estamos, Belém, de forma muito intensa pelos tupinambás e pelos caetés, que são normalmente esquecidos, né? Então você tem uma ocupação dos tupinambás, onde hoje é o Largo do Carmo, né? Onde hoje é o Colégio Capela de Santo Antônio, onde é o Forte. Então você já tem uma ocupação muito viva dessa região, sim, já com os relatos dessa ocupação da Boca do Piri, né? Onde houve o peso. Segundo, que essa ocupação de Belém pelos portugueses e a fundação da cidade de Belém, que, aliás, é a mais antiga do norte do Brasil, ela se dá num contexto histórico que nós provavelmente deveríamos estar falando uma outra língua, que seria francês, né? Não português. Francês? Sim. Né? Então, a ocupação dos franceses na região era muito intensa, daí o Francisco Caldeira Castelo Branco vem para cá. Sim. E terceira característica é que essa fundação da cidade ela é feita pela espada e pela cruz. Então você tem, né, uma militarização dessa população que está aqui, e também você tem um processo de ocupação religiosa muito intensa desde 1616. Pois é. E depois desse processo de ocupação, né, quando já tiveram os portugueses e tudo mais, e você tem ali a questão das mazelas sociais. Aconteceu anos depois, aí várias revoltas, como Briga e Palhaço, Revolta da Cabanagem, e que ressoam até hoje na nossa história, não é? Mas aí a gente está alargando muito, sim, nessa conversa de 408 anos. Né? As mazelas sociais, elas existem até hoje, né? A gente está localizado no bairro do Marco. Se a gente descer para o lado esquerdo, do lado direito, a gente vai ver uma quantidade enorme de mazelas que coexistem com a cidade de Belém desde que ela é fundada, né? A questão da saúde, o saneamento básico, o processo da urbanização, ele foi muito precário na cidade e ainda é hoje muito precário. Em relação às revoltas, nós temos alguns marcos importantes também que a gente não sabe muito, né? Por exemplo, a gente tem na memória popular a tragédia do Briga e Palhaço e a Cabanagem como grandes revoltas, mas nós temos também uma quantidade enorme de epidemias que foram colocadas, né, na cidade de Belém, vinda de barcos portugueses, que a gente não consegue lembrar. Né? Você tem uma epidemia de sarampo de 1728, por exemplo. Você tem uma grande epidemia de cólera em 1847, 48. Né? Você tem uma epidemia de 1898 de varíola. Então, essas questões que atravessam a nossa cidade, elas trazem marcas até hoje. Né? Nós temos características sociais, culturais e históricas que estão baseadas num passado extremamente conflituoso e tenso.
E a gente pode afirmar que essas epidemias que foram trazidas para cá foram uma das causas da extinção, talvez, dos povos tradicionais? A gente precisa ter cuidado com essas palavras, tá? Não se extingue, né? Não se extingue os indígenas que estão aqui. Né? Até porque você tem hoje um processo muito grande de ressignificação dessa população tupinambá, inclusive com cotas dentro da Universidade Federal do Pará em relação a isso. Um dado importante que você vai colocar é que há uma diminuição muito considerável da população indígena Tupinambá e Caeté em Belém por 2 fatores. Primeiro, pela chegada dos europeus que chegam aqui, e aí eles vão na direção do interior. Né? Então é interessante que você quase não vai ver, né, regiões ocupadas por indígenas e seus descendentes no litoral do Pará, você vai encontrar só no interior. E segundo, pela dizimação, seja ela física ou seja ela através da saúde dessa população. E, Michel, nessa situação, no que diz respeito à história desses povos, hoje, houve um processo de apagamento dessa história, um processo natural de apagamento da história desses povos tradicionais? Sim. Isso, e como hoje a pesquisa na história está dando isso? Porque ao longo do tempo nós comemoramos a fundação de uma cidade, né, e acabamos comemorando um processo de colonização violento, não é verdade? Que, como você falou bem, trouxe epidemias, dizimou povos originários, também promoveu a escravidão, não é verdade? Estabeleceu uma relação colônia-metrópole que até hoje ela se reproduz, não é? De uma forma ou de outra nos tempos atuais. Como é que se dá esse processo e como é que está hoje essa ressignificação da história, essa retomada de pensar um pouco da nossa tradição originária? Essa é uma pergunta inteligente por 2 motivos. Primeiro, porque nos últimos 15 anos a Universidade Federal do Pará passa a ter um programa de pós-graduação em História, o PPGIs, com uma grande quantidade de dissertações e teses que vão recuperar, não é? Que vão ressignificar, como você muito bem disse, a história da população negra e indígena aqui. Então você tem uma historiadora que eu amo de paixão, uma capacidade enorme de escrita, que é a Bárbara Palha, que vai falar sobre o significado da liberdade da escravidão em Belém do Pará no século XVIII, por exemplo. Né? Então, a gente nunca consegue imaginar que há uma quantidade muito grande de negros que vivem no meio urbano, né, que vendem a sua força de trabalho para outrem para conquistar a sua liberdade. Então, você tem já uma produção acadêmica que deve romper os muros da universidade para que a população entenda, né, a importância da valorização dessa história negra em Belém e no Pará, como também da população indígena. Quando eu falei para vocês que existiam os caetés e os tupinambás nos pontos que eu citei, é porque há trabalhos acadêmicos de arqueologia fazendo a busca de TPA, que é Terra Preta Arqueológica, nesses pontos. Então já existe toda uma preocupação em recontar a história, diferente daquela história que você precisava ouvir, né? Chegou Francisco Caldeiro Castelo Branco, chegou em Belém de tarde, fez o forte, como se não houvesse, né, outros história atores e história antes desse momento, entendeu? E esse é um processo que hoje leva à reflexão, porque, por exemplo, ao comemorar a fundação de uma cidade, a comemoração com o olhar de quem colonizou, você acaba perdendo toda essa riqueza e muitas vezes você não reconhece os conflitos que permanecem até hoje, não é verdade? A relação do conflito, essa é uma pergunta que eu estava esperando também. Eu fui convidado para um podcast, para um documentário sobre o aniversário de Belém, e eu fiquei muito emocionado com esse documentário, que eu participei muito emocionado, liguei até chorando para o rapaz, agradecendo a oportunidade. Porque normalmente, né, os veículos de imprensa olham a fundação da cidade de Belém ou a história de Belém pelas suas características e curiosidades. E eu odeio essa história da curiosidade. Né? Então não é curiosidade, é a história da cidade. E o rapaz me deu a oportunidade de contar, por exemplo, de que como do ponto de vista da legislação, é uma legislação muito penosa com os pobres em Belém. Né? Então você tem no século XIX um Gama Abreu que diz, vamos fazer o seguinte, vamos urbanizar a cidade, vamos. Mas vamos urbanizar para quem? Né? Vamos urbanizar para quem morava na avenida, eu estou falando de 1868, tá? Já mais à frente. Tá? Então você está falando ali da Avenida Nazaré, você está falando da Rua da Constituição, que é Gentil, você está falando da Campina. Então é essa região que vai se urbanizar. Quando Lemos vem e assume em 1897, já no período da Belle Époque,
esses conflitos sociais que vocês estão me dizendo, eles afloram de uma forma muito direta. Por exemplo, vou até olhar para o público aqui, né? Você tem uma legislação que estabelece que não podia criar gado entre o bairro da Campina e o bairro de São Brás. Não é? Só que você tem uma quantidade enorme de leiterias, né? De terrenos que criavam vaca leiteira. Mas aí você obriga esses homens a venderem leite, né, a criarem o gado só depois de São Brás, na direção daqui do Marco. Né? Expulsa, então, né? Exatamente, você conseguiu entender. Então você tem uma história que é marcada pelo conflito e não pelo diálogo. Entendeu? Assim como você também tem o conflito das ordens religiosas lá atrás, no século XVII e no século XVIII. Não foi à toa que os padres jesuítas, os padres carmelitas foram expulsos. Né? Porque havia um interesse econômico muito grande da coroa portuguesa no século XVIII, né, na quantidade de terras que essa população tinha, de que esses padres tinham no que hoje nós chamamos de Belém metropolitano. Entendi. Entendeu? Então, nós vemos a seguinte situação hoje. É um processo que hoje comemoramos, no mês de janeiro nós vamos comemorar novamente mais um aniversário de uma fundação da cidade, e eu gostaria de fazer aqui um reconhecimento muito importante, Michel, e agradecer a você, em seu nome, a todos os historiadores e as historiadoras que possibilitam manter essa informação. Hoje se fala muito, né, no poder, na análise de dados. Não, nós temos que tomar decisões. Os dados são o novo petróleo e nós não valorizamos a história. E acredito que isso leva a um descaso, né? Uma falta de senso de pertencimento. E você, como historiador, tem feito um trabalho muito importante em todas as áreas, seja na sala de aula. Eu vejo que a Luciana, nós combinamos, não foi, no que a Luciana, que é mais nova que a gente, o quanto eles têm, a juventude tem vontade de aprender, né? E essa história, eu fico muito feliz, é a professora Bárbara Palha, não é isso? Sim. Para a professora Bárbara, nosso agradecimento à senhora e a todos os pesquisadores das universidades públicas, das universidades privadas, que permitem ressignificar a nossa história, que está latente, não é? Nós somos caboclos, nós somos negros, nós somos europeus, e agora surge a oportunidade, e aí vem um pouco do que a gente pensa com a experiência cooperativa, que é exatamente buscar a integração. Hoje, como é que fica? A gente vai renegar, nós vamos ser contra a fundação da cidade, nós vamos repelir, ou nós podemos utilizar essa data tão importante como um momento de reflexão, como você falou, um momento de pensar como houve um processo excludente e nós podermos promover um processo mais inclusivo. É algo que o dia desse, aí eu queria até te consultar, conversando com algumas pessoas, com algumas pesquisadoras da universidade, uma vez conversando com a professora Ivânia, da Universidade Federal do Pará, do curso de comunicação, nós conversamos, será que Belém poderia se chamar Belém Mairi? Poderia colocar em seu sobrenome, né, uma área tão grande, e Nossa Senhora de Belém do Grão-Pará, né, pudesse ser Belém Mari, para que nós pudéssemos ter a identidade originária, não é verdade? Ali, o que você pensa disso? É uma curiosidade que nós temos. Primeiro que nunca ninguém perguntou isso, né? Eu digo para minha esposa que se um dia eu jogo na quina, jogo nessas loterias, e um dia se eu ganhar muito dinheiro, eu quero fazer um museu. E o nome do museu seria Mairi, né? O nome do museu. Tem gente que quer dinheiro para comprar um iate, quer dinheiro para fazer alguma coisa. Eu penso ter dinheiro para criar um museu para mim, né? Eu acho muito bonita a história de Mairi, mas tem uma explicação que eu preciso dar. Né? Mairi não é uma referência só a Belém. Né? Então, nos tupis, de uma maneira geral, qualquer ajuntamento de pessoas, né, sejam eles na beira dos rios, na floresta, os igarapés, era chamado de Mairi. Né? Então nós éramos mais um ajuntamento dos tantos ajuntamentos que os tupinambás tinham. Né? Adoro o nome, mas acho que do ponto de vista histórico não sei se caberia. Entendeu? Mas sabe por quê, Michel? Belém Mairi, porque normalmente Mairi é o sobrenome, né? Então Belém é a pessoa e o Mairi... a gente ficaria aqui a tarde toda exatamente, brincando em relação a isso. De repente seu Manani deu a Mairi, assim, É. não, brincadeira. Mas o que é mais importante é exatamente esse momento de reflexão. Então o poder público hoje, ele tem uma responsabilidade muito grande, né? E nós temos visto isso, que o próprio poder público tem
fomentado, né, isso no Brasil nos últimos anos, tem discutido muito a importância, né, a criação até de secretarias especiais para a manutenção, né, por exemplo, nós vemos agora a presença de indígenas, né, não apenas pelas cotas, mas ocupando especificamente, sem obrigação de lei, ocupando cargos públicos, na verdade, com todos os desafios que eles possuem. Então, hoje, você consegue enxergar nesse processo que o historiador tem uma visão, né, privilegiada, porque ele não parte do nosso ponto aqui. Ele consegue olhar um pouco para trás e ver isso. Como você enxerga esse processo de evolução e de ressignificação dessa história agora com o surgimento? Lógico que tem muito a ver com a luta desses povos, né? Não é uma concessão gratuita de governantes, mas é muito da vitória, como tem do movimento negro, todos esses movimentos que são excluídos tradicionalmente. Como você enxerga essa evolução e como você enxerga em Belém hoje a presença indígena no nosso dia a dia? Bom, eu vou te dizer que acho que concordo com quase tudo, só não sei se é uma palavra evolução, né? Sim. Então, nós vivemos um processo dialético, né? de ganhos e perdas, ganhos e perdas. E entre os nossos ganhos, você tem, como você bem colocou, a ocupação, né, de, por exemplo, o menino que era presidente da UNE no estado do Pará é indígena, né? Então, nós temos uma professora terminando o doutorado, que é a Márcia Cambeba, era secretária municipal indígena, né? Então, você tem uma quantidade grande de pessoas que são indígenas e negras. A professora Zélia Amador de Deus é emérita da Universidade Federal do Pará. Então, você tem uma série de avanços muito significativos nessa representatividade. Mas também você tem, paralelo a esse avanço, um recrudescimento do racismo, da intolerância, da violência, né? Então, esse jogo não está ganho, né? Então, nesse movimento dialético dos perdas e ganhos, né, é preciso identificar que é preciso lutar ainda. Entendeu? Não tem nada estabelecido aí. Ou seja, não tem nada. A luta continua. A luta continua. Isso é uma verdade. E isso é um dos grandes desafios desse processo de inclusão, que na realidade é uma luta, né, desses movimentos. Hoje, quando nós falamos um pouco da Cidade Velha, né, especificamente da nossa Cidade Velha, que nós temos um carinho muito grande, até porque a nossa cooperativa está situada lá, hoje nós vemos um centro que ainda carece de muito desenvolvimento, de um senso maior de pertencimento. Como você vê como a história, né, como poderia ser levada a história para essa comunidade? Você já faz um trabalho hoje assim muito elogiável, que embora nas suas redes sociais, como você disse, embora trazendo um pouco, pescando as pessoas pela curiosidade, na verdade, assim, diz assim, olha, eu conto um pouco de curiosidade para a pessoa começar a se interessar e se aprofundar. E aquela curiosidade é um chamariz para um processo muito mais rico, que é você conhecer a sua realidade. Hoje, como você consegue enxergar esse movimento histórico aqui em Belém, dos historiadores, do qual você se inclui como professor? O que é que você vê de desafio e de oportunidades nesse processo para que a história seja algo sempre vivo e cada vez mais absorvida e compartilhada pela maioria das pessoas? Bom, desafio a gente tem diário, né? Então a gente tem uma cidade que tem a maior metragem de centro histórico do Brasil. A gente tem 2 bairros muito grandes, que é o bairro da Campina e o bairro da Cidade Velha, né? Ainda estendendo para o reduto como entorno, né? Então, do ponto de vista físico, é muito difícil, né, você manter, dialogar, preservar esse patrimônio que é tão vasto, né? Só que dessa dificuldade surge uma oportunidade. Qual é a oportunidade? Das pessoas que moram e não sabem, né, e daquelas pessoas que não moram e querem saber, né? Por exemplo, nesse final de semana agora, a gente vai ter uma visita que é um projeto que tem mais de 20 anos, onde eu pego as redes sociais e digo assim, olha, vamos se encontrar na frente do Forte, na frente da Praça do Carmo, das Mercês, não sei aonde, e a gente vai sair andando, né? Parece aleatório, né? Mas nunca é aleatório, nunca, né? Para ter esse passeio, essa aula aberta tem um roteiro, tem pesquisa, tem tempo, tem toda uma definição para que as pessoas, no final dessa aula aberta, meu Deus do céu, né? Quão rica é a minha cidade de história e eu preciso me interessar por mais, né? E eu tenho relatos assim, nesses 20 anos, que me tocam demais, né? Relatos de pessoas cegas que participaram de um roteiro em 2015,
um roteiro que deu 400 crianças, não é? Um roteiro de pessoas que choraram no final. Não é? Então, isso não sou eu que faço. Né? Tenho a clara intenção. Quem faz isso é a cidade. Né? O que eu faço é só apresentar a cidade para essas pessoas. Né? E aí gera um sentimento que é muito bonito, que é o sentimento de identidade, que ela nunca mais vai esquecer. Né? E aí, se ela se identificar, ela preserva. Ou seja, ela pertence. Ela pertence, na verdade. Não passa a ser um simples copo, né? É um copo, né, que tem sentido, tem significado. Sim. Então, muitas vezes, os nossos imóveis, né, grandes patrimônios, estão ali abandonados e é uma ilusão esperar que o poder público vá resolver tudo, que esse é um dos outros componentes que fica muito claro. Né? E agora uma pergunta, principalmente para ti, eu acredito, mas se o senhor quiser complementar, ficaria lindo. Hoje em dia você tem legislação que proíbe de destruir, quebrar visivelmente, né, o patrimônio preservado, que é aquele tombado. Os prédios públicos da Campina estão hoje defasados e quando você para e pergunta para o morador dessas casas por que ele não... preservar não, porque ele tenta, né? Por que ele não ajeita? Ele vai te responder bem claro, é muito caro. Como é que nós, cooperando, podemos resolver esse problema? Essa eu vou ficar só olhando. Bom, a Luciana, ela não tem pergunta fácil, né, mas eu posso dizer uma coisa, Luciana. Um dos objetivos do nosso videocast, Michel, é exatamente pensar que, diferentemente de outros videocasts que trabalham a questão das finanças pessoais, que são importantes, mas nós queremos trabalhar o patrimônio como um todo, o patrimônio público, né? Porque às vezes é uma ilusão das pessoas acharem que aquilo não me pertence. Na verdade, é do governo, é responsabilidade do governo, quando na realidade a cidade é uma obra coletiva, na verdade é uma construção coletiva nossa. Então hoje, quando nós temos imóveis como esse, não são tão simples assim, não é simples. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de fazer um levantamento com uma amiga, a Tatiana. Nós chegamos a visitar, fazer mapeamentos de vários imóveis e nós chegamos numa casa muito bonita no bairro da Cidade Velha, onde a pessoa, ela não tinha mais condições de manter, mas ainda é a proprietária. Né? Então é aquele problema do cenário de desigualdade, famílias que eram antes abastadas, que criaram casas muito bonitas, mas as gerações dentro de um cenário de empobrecimento, muitas vezes tem aquele imóvel que está em briga, em conflito judicial, então é um imóvel que está abandonado, e esse é um problema que não é só do poder público, é um problema coletivo envolvendo vários fatores. Então o importante, o que nós mais defendemos, que é cooperar, é o sentido de cooperação. O desafio de como a comunidade pode cooperar com o poder público para fazer esse trabalho. Um exemplo clássico desse é o trabalho do Michel em relação ao censo de pertencimento da cidade. Realmente foi a cidade quem fez, a sua história. Mas teve um papel ativo do historiador que conduziu aquelas pessoas para colocá-las à frente da realidade. Então, eu acredito que hoje, um trabalho de cooperação, e aí nesse ponto, Michel, nós vamos buscar o próprio poder público para trazer como, por meio das políticas públicas, nós podemos cooperar, não é? Porque tem várias experiências no Brasil que não foi só o poder público, as melhores foram exatamente o poder público e a comunidade juntas, que não é um arranjo fácil, que requer uma cultura de cooperação que a nossa cidade ainda está construindo. Mas aí eu deixo para o Michel um olhar se ele queria complementar sobre isso. Bom, não sei se a gente tem tempo ainda, mas eu queria reclamar mais 3 programas né? Só para responder essa pergunta. Né? Primeiro, porque não é nada fácil. Né? Não é nada fácil fazer o projeto, não é nada fácil falar sobre o projeto e não é nada fácil gerir sobre esse projeto. Belém tem mais de 2.200 imóveis que são tombados, 2.200 imóveis que são tombados parcialmente, onde você pode fazer modificação, ou integralmente, onde você não pode fazer modificação. Né? Os dois você precisa da Fundação Cultural de Belém, através do DPH, para fazer qualquer tipo de alteração. Então imagina a quantidade de volume de obras que existem nessas 2 regiões, que vão ao poder público, que não tem funcionários suficientes, né? Se você é servidor, para demandar a sociedade de volta. Esse é o primeiro problema. Segundo problema,
o poder público não pode chegar numa casa e dizer assim, aquela casa tá toda velhinha, não sei o quê, vamos reformar ela? Porque o cara que ordenou a despesa fazendo isso, ele incorre um erro de improbidade administrativa. Ele vai perder o seu cargo e ele vai ter que pagar uma multa gigantesca se ele não for preso. Terceiro, né, o projeto de uma dimensão nos 2 bairros que a gente tem, ele não pode ser um projeto individualizado. Ele tem que ser um projeto coletivo que deve abranger a Secretaria de Segurança, a Secretaria de Saneamento, a Secretaria de Urbanismo, a Secretaria de Lazer, a Secretaria de Cultura, a gestão municipal, a gestão estadual e a gestão federal. Então, para nós resolvermos, né, o problema do Centro Histórico de Belém, isso não é uma legislação, né? Não é um governo, não vai ser uma gestão, vai ser um plano de governo de décadas. Décadas. Aí eu pergunto para vocês dois, agora eu fiquei empolgado, vou perguntar para vocês dois. Pode perguntar. Não é? Do ponto de vista político, quem vai bancar isso? Quem é o político que vai dizer assim, não, eu vou bancar por 4 décadas a reconstrução do Centro Histórico de Belém? Ninguém vai fazer isso. Eu não vejo nenhum. Ninguém vai fazer. Né? Porque é um investimento bilionário, né, para uma área muito específica da cidade e para uma cidade extremamente pobre. Exatamente. E aí, como você fala, Michel, exatamente. Hoje, você que tem um imóvel, que a pessoa que possui um imóvel nessa condição, ela vai ter que buscar fontes alternativas, primeiro, para adequar-se, precisa reconhecer, isso é comum, né? Quem pesquisa, quem vê, existem várias cidades no mundo que passam por esse problema, são cidades históricas que têm certos incentivos fiscais para se manter, mesmo assim, encontra dificuldade. Mas o fato é que, se nós iniciarmos cooperando, nós já damos o primeiro passo para encontrar a solução. Não é uma solução simples, mas eu acredito que cada um agindo de um pouco, pensando, sentando, e principalmente é algo que é mais importante, que acho que é o principal objetivo, e aí, Michel, a gente agradece muito, a gente está chegando próximo do nosso final, nós agradecemos muito a sua presença, é porque ter a oportunidade de ouvir um historiador, de poder compartilhar, ter a oportunidade de ter a Luciana aqui do meu lado, que representa uma geração que vai assumir tudo isso, cabe a nós, enquanto cooperativistas, mostrar uma coisa, que o patrimônio que nós temos é muito maior do que nós temos no bolso. A cidade é o nosso patrimônio. E é esse o objetivo que nosso videocast vai mostrar. Esses desafios trazidos e também mostrar a riqueza que não se traduz em dinheiro. A riqueza do seu trabalho, a riqueza do trabalho dos historiadores e das historiadoras. O que faz os nossos olhos brilharem e que faz tanta emoção brotar é fruto de uma ação coletiva, na verdade, que mais busca cooperar do que competir e de simplesmente falar da crítica pela crítica. Então, a gente vai encaminhando. Eu gostaria de se a Luciana quiser fazer algum apontamento, se ela não quiser, mas eu gostaria de... O que é que você espera para o próximo aniversário da nossa cidade? O que é que você gostaria de ver? O que é que você gostaria de ver os avanços em nossa cidade? É desejo, de repente... Houve, né? De repente houve, e a gente pode verificar isso ano que vem. Bom, se eu quisesse dar uma resposta bem populista, dizer assim, uma cidade transforma. Não, Belém não vai estar transformada em um ano. Né? A gente não tem capital econômico nem político para mudar uma cidade em 365 dias, mas a gente vai ter, em janeiro de 2025, uma cidade que vai estar se preparando para o maior evento que já viveu, que é a COP, né? Isso. Né? Então, eu não tenho expectativa para Belém de 2025. Eu tenho Belém para 2035, 2045, porque aí sim eu quero ver uma cidade mais justa e mais fraterna para que a minha filha possa morar aqui. Tchau, muito obrigado. Luciana, queria fazer alguma consideração final? Eu acho que é isso, Ivan. Eu acho que tudo que já devia ser dito foi dito aqui. Não tenho mais nada para falar. Bem, obrigado. E para finalizar, só explicando, Michel, o nosso videocast, podcast, se chama COP 30. Por quê? Porque nós sabemos que a COP 30 será ano que vem. Existem muitas críticas em relação às COPs que não avançam, né? Decisões são tomadas, compromissos são firmados e não avançam. Nós acreditamos que isso é possível através da cooperação. Então, por isso, nós temos batizado esse videocast
Coop 30, porque é o nosso legado de cooperar. Então, nós acreditamos que em 2025, eu tenho certeza, Belém vai receber um grande evento, mas o mais importante é o que fica depois. E eu espero que você lá na frente, com muitos e muitos e muitos anos, né, daqui a uns 120, 50 anos, a gente não sabe a tecnologia, você ainda possa estar andando em nossa cidade, em uma cidade mais para frente, e isso só vai ser possível não se o Michel atuar sozinho, mas se cada um de nós fizer a nossa parte, não é verdade? Muito obrigado, Michel. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado e até o próximo.